Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Hoje é dia de corrida na Diária C com clima dinâmico que está rolando em Spa-Francorchamps. Aparentemente esse combo será usado nas finais mundiais que acontecerão nesse próximo final de semana em Amsterdã, nos dias 7 e 8 de dezembro. E por conta disso, muitos pilotos que estão classificados ou que já participaram alguma vez dos eventos deram as caras nessa corrida. Pilotos como o Dean Heldet, o Mehdi, o Cyrus e o brasileiro Arthur Mosso, o Art, que é inclusive um dos pilotos classificados pela Porsche para o evento. E o carro escolhido por mim também foi o Porsche, então vai ser interessante aí para ver se eu consigo andar no mesmo pace dessa galera usando o 911. Então é isso pessoal, vamos para a corrida. São 20 voltas em Spa com apenas os pneus médios, intermediários e de chuva disponíveis. A ideia aqui é ficar de olho no radar para entrar nos boxes na hora certa e não correr o risco de estar com os pneus de pista seca no molhado. A corrida é longa e o macete é basicamente esse: paciência e evitar o máximo cometer erros quando a pista estiver molhada. Beleza? Bom, então vamos para a corrida. Você vai reparar aí que o Art, ele vai tirar o pé juntamente com o Mehdi que está correndo de Volkswagen Beetle. Não é o melhor carro. Temos aí também o Calopsita Pace, para quem não sabe é o Fabrício. Também tirou o pé, então a gente basicamente aí ganhou 3 posições de graça. O Vin Diesel acabou indo ali na parte verde, né, da pista, e provavelmente vai tomar um pneu de 0.5 por isso, e a gente já vai tentar aqui fazer o movimento para perder o menor tempo possível. Volta 2, a gente já está com o tráfego aí um pouco pesado. O Ford GT acabou distracionando e a gente ganha mais uma posição aí, subindo para a 11ª colocação. Temos aqui o Cyrus à nossa frente, né? É um dos competidores que eu falei que já participou de eventos presenciais. Ele tem um bom pace, então a gente não vai ficar brigando aqui com ele. O Bacon Slayers aí acabou indo um pouco largo e a gente vai fazer movimento também. Então aí subimos para a 9ª colocação, ganhamos aí 6 posições em 3 voltas. Tá uma média boa, né? Se continuar assim a gente consegue chegar lá na frente no final da corrida. Uma coisa também que eu reparei nessa diária, teve a corrida de Spa na diária B há umas semanas atrás, se eu não me engano, só que o vácuo, né, ele estava personalizado, então praticamente não tinha influência de ar sujo. E agora com essa diária C, com esse clima dinâmico, o ar sujo está sim fazendo bastante diferença, então não dá para fazer a rouge ali, não dá para fazer as curvas tão colado com os carros da frente. Cyrus vai acabar indo um pouco largo aqui. Ele não chegou a sujar os pneus, mas com esse erro aqui já é suficiente para a gente fazer movimento e ganhar mais uma posição. Ele também não ofereceu muita resistência porque, assim como ele, sabe que não adianta ficar brigando muito nesse início. Como eu disse, a corrida é bem longa. Estamos chegando aí no Placa, né? Que sempre, acho que o Placa é fã da Ford, porque ele sempre está correndo com algum carro da Ford. Seja o Ford GT, seja o Mustang, ele está sempre com esses carros. E o Ford aqui, pelo menos o Mustang, é muito ruim nessa pista. Ele tem um understeer absurdo, não faz curva. Então a gente tem que tentar ultrapassá-lo o mais breve possível. Pode ver que ele já está errando. Ele meio que perde ali a traseira, consegue corrigir, mas eu acabo dando um toque nele. Você pode ver que ele já deu seta para a gente fazer a ultrapassagem, e o Cyrus veio junto com a gente nessa manobra. E mais uma vez estamos aí galgando, subindo as posições, ganhando posições no grid, e aos poucos a gente já chegou aí na 7ª colocação. Lembrando que a gente está na 4ª volta ainda. Temos 16 voltas e o P1 está correndo de Genesis. O Genesis é um carro bom, geralmente no seco, é um carro muito bom, mas na chuva
Ele também parece ser bom. Eu pensei que por ele ser FR, que geralmente os carros MR que tem um motor central, né, Porsche, Audi, o próprio Renault, esses carros são muito bons na chuva porque é um carro muito bem equilibrado. Ó, o canadense aí pagou a penalidade, a gente conseguiu fazer o movimento no final e ganhamos mais uma posição aí na quarta volta. Olhando aqui no mapa dá pra ver que já está começando a chover e a gente vai tentar entrar agora nessa volta, na quinta volta. Dependendo da quantidade de chuva, a gente vai acabar saindo de pneus de chuva. Por algum motivo ali o Yves decidiu estender mais uma volta, mas eu acho, quase certeza que isso não será uma boa ideia. Detalhe importante aí na parada dos boxes. Era necessário abastecer para chegar até o final da corrida. O Dean não reabasteceu. Mesmo que o consumo do carro é menor durante a chuva, porque a gente acaba trocando as marchas aí um pouco antes para o carro não destracionar, né, o short shift, ainda assim essa falta de reabastecimento dele pode fazer falta lá na frente. Então a gente optou aí pelos pneus de chuva, porque os intermediários não dariam conta da quantidade de água que tem na pista. Saímos do box com uma diferença de mais ou menos 14 segundos para o P1 e agora a gente precisa remar literalmente para tentar tirar essa diferença. Bom, pista molhada agora, como eu disse lá no começo, evitar cometer erros na chuva. E uma dica que eu posso dar para você, no Gran Turismo Sport a gente não tinha essa dinâmica. Basicamente, para você andar bem na chuva, que várias pessoas me perguntam, mas eu não consigo, eu não tenho um bom rendimento quando está chovendo. Teve uma mudança nessa dinâmica, né, da chuva. Basicamente, você não consegue, não pode andar no traçado teoricamente ideal, que é o traçado que você faz durante, vamos dizer assim, com a pista seca. Você não pode fazer esse mesmo traçado quando estiver chovendo. Se alguém já andou de kart, é basicamente isso. Você, no kart, durante uma chuva pesada, você não vai fazer o mesmo traçado que você faria se a pista estivesse seca. Se você for por dentro, né, numa curva, você vai perder estabilidade, o carro vai ficar estável, né, o kart no caso, você vai acabar rodando, e no jogo aqui eles conseguiram reproduzir isso também. Então, quanto menos você evitar fazer o traçado ideal, basicamente você tem que desaprender a jogar o traçado durante a chuva. Então evita fazer o caminho normal e aí você vai notar a quantidade de aderência que você vai ter pelo lado de fora da curva. Comparando aí com o J Vargas, por mais que ele esteja de Nissan GT-R, você vai ver que nas curvas ele perde muito tempo, porque ele está pegando um pouco aí do traçado ideal. Ah, mas Vilácio, eu não sei qual que é o traçado ideal. Vai nas assistências, e aí vai estar lá assim, assistência de linha de condução, ativa ela. Você vai notar aqui na sua tela, vai aparecer aí uma linha tracejada, né, uma linha amarela, e você usa essa linha amarela como referência. Ah, mas como assim como referência? Evita sempre passar nela. Pode ver que aqui nesse cotovelo, o traçado ideal seria chegar bem rente à zebra. Aqui a gente vai lá fora e entra meio que bem rente à zebra, para evitar de pegar essa linha. Você vai fazendo isso a corrida inteira. Parece meio loucura assim no começo, mas depois que você ativa a linha e começa a fazer essas linhas que estou dizendo, você vai ver que de fato isso funciona. A gente já está na quarta posição, hein, pessoal, subindo aí de P15. Tomamos uma penalidade aqui para atrapalhar, mas a gente está conseguindo imprimir um bom ritmo e escalar o grid. Ó, pode ver as linhas no chão aí, compara as linhas do chão do Hataka com as linhas que eu estou fazendo.
Nesse trecho aqui tá bem parecido, mas você pode ver que em alguns outros momentos a linha acaba sendo diferente e eu acabo ganhando muito, mas muito tempo em cima dele. Aqui a gente vai pagar a penalidade, né? E a gente está aí com uma diferença de mais ou menos agora uns 12 segundos para o P1. Aqui a chicane de Spa também. Você tem que fazer ela bem rente na primeira perna, meio que subindo na zebra, mas evitando cortar muito para não tomar penalidade. E na segunda também você faz bem rente, fazendo com que você não pegue o traçado ideal. E quanto mais você estiver no molhado, mais você vai ter tração aí na saída de curva. O traçado é bem diferente do Hataka, a gente acaba tracionando melhor e a gente vai sair bem colado para tentar fazer aí um movimento e ultrapassá-lo no final da reta. O Hataka não ofereceu resistência, ele sabe que estava mais lento. A gente fez aí a ultrapassagem de forma limpa e a gente agora vai para cima do Sophie Violet. E se a gente conseguir fazer a ultrapassagem nele, só nos resta o P1. Porém, a gente está aí uma distância de mais ou menos 11 segundos do P1 e a gente vai ter que aí contar com a sorte. Só para recapitular, o Arthur Mosso também está com o Porsche. Ele tirou o pé lá no começo da corrida, né? Não sei se vocês lembram. E ele veio escalando o pelotão junto comigo. Tá mais ou menos ali numa diferença de uns 4 segundos atrás de nós. E já está na 6ª colocação. Então a gente pode ter uma briga ali interessante lá na frente entre o Dean, né, que está em primeiro, eu e o Art. Sophie Violet vai largo aqui com o seu GTR. Ele acaba sujando os pneus. Acabou facilitando a nossa vida, né? A gente não vai precisar brigar e muito menos perder tempo. O Diano está aí com o seu Genesis, pode ver que ele está com bem menos combustível do que nós. Isso pode ser aí um ponto importante para tirar essa vitória dele. A gente ficou aí basicamente 10 voltas lutando contra o relógio para tirar essa diferença pro Dean, né, que é o primeiro. E sem mais nem menos, ele simplesmente entra no box. Não esperava por isso. E ele estava somente com 2% de combustível. Como eu falei, aquela falta de reabastecimento dele durante a parada dos boxes meio que custou aí a vitória para ele. Só que agora a gente tem o Art, né? O Art está bem perto. Eu tô com penalidade e tá com um ritmo um pouco melhor do que o nosso. Só que agora, como a gente está com uma distância mais ou menos segura, eu parei de tentar ficar atacando muito, porque eu estava tentando ir mais rápido para tirar essa diferença para o P1, né? Volta 19, o Art está aí mais ou menos uns 2 segundos e meio. Lembrando que a gente está administrando essa diferença, não está querendo forçar muito, só tentando levar para casa, porque eu sei que essa diferença não vai ser tirada em apenas 2 voltas. A diferença está aí literalmente no visual. O Art acho que começou a tirar bastante tempo, estava vindo com um ritmo bom, com voltas boas. Só que ele estava forçando, né? Eu estava ali dentro da minha segurança, eu não estava forçando, eu estava tentando só fazer o que tinha que ser feito. E o Art acabou pegando aí uma poça d'água, cara, literalmente. Perdeu a traseira, aí quando perde, meu amigo, é difícil de segurar. Chegando aí na 20ª volta, quase 50 minutos de corrida. Não é a primeira vez que a Furiofone usa esse combo, mas toda vez que ela usa, as corridas são muito interessantes, a gente tem bastante disputa, tem bastante estratégia também envolvida. A questão do clima dinâmico, né, dá um tempero a mais aí para essa corrida. E essa corridinha aí teve um gosto especial,
pela quantidade, né, de pilotos com nível alto no lobby. A gente largou de P15, eu tô correndo de controle, então a corrida foi muito sólida. Eu espero que a Folifone aí faça mais combos desse mesmo nível, né, nas próximas diárias, porque essa diária aqui, a corridinha foi muito show. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aí, comenta também o que você achou da corrida. E fiquem ligados porque nas próximas semanas aí eu vou estar lançando mais vídeos no canal. E também estarei fazendo um vídeo explicativo de como ser efetivo, né, nas corridas com chuva. É isso então, pessoal. Um grande abraço e até uma próxima.